Olá pessoal, tudo jóia? Certamente vocês já ouviram falar naquele ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Bem, na administração pública tem algo parecido com isso e é o poder hierárquico, é isso que a gente vai estudar agora. Vamos lá então, eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues e estou aqui com vocês estudando Direito Administrativo. O tema de agora é Poder Hierárquico, um rápido conceito. Poder hierárquico, o poder de expedir comandos a subordinados. Simples, pessoal. Toda estrutura administrativa, seja uma estrutura privada ou uma estrutura pública, tem que ter organização, certo? E nessa organização, há os que tomam decisões, há os que executam essas decisões, ou seja, uma relação de subordinação. Na administração pública, estes que tomam decisões são as autoridades. A propósito, esse é o conceito de autoridade, né? Está lá na Lei do Processo Administrativo Federal. Autoridade, o agente público com poder de decisão. Toma as decisões e transmite essas decisões na forma de ordens, não na forma de pedido, certo? Os subalternos têm o dever de cumprir essas ordens. Essa é a organização administrativa e nessa organização administrativa verificamos esse poder administrativo, o poder hierárquico. Legal, gente? Olha que interessante o que nos ensina aqui o Cretella Júnior sobre a origem da palavra hierarquia. A etimologia da palavra hierarquia remonta a radicais gregos. O vocábulo formou-se artificialmente sobre a base hieros, que significa sagrado, e árquia, que significa comando. Com o tempo, passou da linguagem religiosa para a profana e desta para o direito público, acumulando os sentidos de comando, subordinação, escalonação e dependência. Esse conceito está no Tratado de Direito Administrativo do Cretella Júnior. Somando-se a essa ideia, que não é na verdade um conceito, né, apenas uma observação sobre a origem da palavra hierarquia, temos aqui Eli Lopes Meirelles. Pela hierarquia, verifica-se a desconcentração da administração, na medida em que se distribui e se escalona atribuições entre órgãos, tornando uns subalternos a outros. Muito importante essa ideia. Então, gente, poder hierárquico não é difícil. As autoridades tomam decisões. Há os subalternos, subordinados, que devem cumprir essas decisões. Como estamos falando de administração pública, não tem muito aquilo de acho que vou ou não cumprir determinada ordem. Essas ordens são coativas, salvo aquelas que forem manifestamente ilegais. Perfeito, gente? Eu gosto muito desse trecho que eu vou mostrar agora para vocês, também do Eli Lopes Meirelles, que fala de quatro verbos essenciais para entender o poder hierárquico. O poder hierárquico tem como objetivos ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da administração pública. Vamos focar nesses quatro verbos. Bem, poder hierárquico, primeira coisa que tem que vir à mente, subordinação, uma relação verticalizada, né? Autoridades e subalternos. Poder hierárquico, subordinação. E daí temos esses quatro verbos: ordenar, coordenar, controlar e corrigir. A autoridade pública, então, por exemplo, um diretor, um coordenador, um ministro de Estado, um secretário de Estado, primeiro ele vai pôr ordem na casa. Em outras palavras, vai ordenar, distribuir tarefas naquele órgão que ele comanda, distribuir tarefas aos agentes públicos que estão prestando serviço naquele órgão. Uma vez distribuídas essas tarefas, que é o ordenar, ele irá então coordenar. Junto com a coordenação, ele controla a atividade de todos esses agentes públicos. Afinal, um bom chefe, né, uma boa autoridade, não vai apenas se encostar lá na cadeira, né, com os pezinhos em cima da mesa, enquanto todo mundo trabalha. Tem que coordenar e, principalmente, controlar a atividade de seus agentes subalternos. A propósito, é um tópico muito importante do direito administrativo, o estudo do controle da administração pública. E o primeiro momento deste controle é aqui, no poder hierárquico. A autoridade imediata, em relação àquele subordinado, verifica os atos que ele pratica. E se por acaso aquele subalterno não está realizando adequadamente a sua função, o que vai fazer a autoridade? Determinar a correção daquela conduta, ou seja, o verbo corrigir. Então, ordenar, coordenar, controlar e corrigir. Se por acaso o agente público que não está realizando adequadamente sua função, depois de ter sido determinado que corrija aquela conduta e não a corrigir, o que vai acontecer? A gente sai do poder hierárquico e vai para o poder disciplinar, é outra conversa. Legal, gente? Bem, essa relação de subordinação, ela existe primeiro entre órgãos.
Ou seja, há órgãos que vão decidir e vão transmitir ordens a órgãos que são subordinados. E dentro de cada órgão temos uma relação de subordinação entre agentes, porque todo órgão tem que ter um comando, uma chefia. Então, temos uma relação de subordinação entre órgãos na administração pública e temos também uma relação de subordinação dentro desses órgãos entre os agentes que prestam atividade nesses órgãos. Lembra bem, subordinação. Agora, muito importante que eu vou falar agora para vocês, gente. Não há subordinação entre entidades. O órgão é despersonalizado, né? O órgão faz parte de uma entidade. Já entidade é sinônimo, pelo menos aqui na administração pública, é sinônimo de pessoa jurídica. Então temos as entidades da administração direta, que são os entes da federação, União, estados, municípios e Distrito Federal. Temos as entidades lá na administração indireta, não é? As autarquias, os consórcios públicos, as fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Entre essas entidades não há relação de subordinação, certo? Poxa, peraí, quer dizer então que o INSS, que é uma autarquia federal, não é subordinada à presidência da República? Subordinada não. É claro que existe uma forma de controle, existe uma forma de prestação de contas, isso você estuda nesse tópico, né, controle da administração. Mas desde já, grava isso. Entre entidades, entre pessoas jurídicas da administração pública. Oi, minha filha, essa daqui é a minha filha, opa, caçula. De vez em quando ela vem aqui atrapalhar a aula. Bem, não há relação de subordinação entre as entidades da administração pública, entre a administração direta e indireta, por exemplo. O que é que há entre elas? Há apenas uma vinculação. E é na vinculação que ocorre essa relação entre a administração direta e indireta. Beleza? Bem, deixa eu passar para vocês aqui alguns exemplos para entender bem essa relação de hierarquia. Exemplo de órgãos: Presidência da República e ministérios. Ora, a Presidência da República, nota que eu não falei presidente, porque se eu usar a expressão presidente, vou estar falando do cargo ou do agente público. Estou falando da presidência, órgão. E abaixo da presidência temos os ministérios, dentro dos ministérios, secretarias executivas, coordenações, uma relação de subordinação entre órgãos públicos. Agora vamos pegar a Presidência da República, ou seja, vamos pegar o cargo de presidente da República. Dentro do órgão presidência há assessores, assessoras. Esses assessores de gabinete, por exemplo, estão diretamente subordinados ao presidente da República. Mas também nos outros órgãos que são subalternos à presidência da República, os agentes que estão num órgão subalterno necessariamente também estão subordinados àquele que comanda um órgão que é superior. Então os ministros e ministras de Estado também estão subordinados ao presidente da República. Legal? Subordinação é a palavra que vai definir o poder hierárquico. Agora, lembra que eu falei que as entidades entre si não possuem subordinação? Pensa no Banco Central do Brasil em relação à União, especificamente em relação ao Ministério da Economia. O Banco Central é uma autarquia federal. Se é uma autarquia federal, possui autonomia, possui independência, logo não é subordinado a um outro órgão ou a uma outra entidade, certo? Lembra? Estou falando do mundo do dever ser, tá? Se na prática isso não acontece, não é problema da lei, beleza? Entre o Banco Central e o Ministério da Economia não há subordinação, mas há uma vinculação, perfeito? E é dentro dessa vinculação que se estuda o como a União, no caso o Ministério da Economia, irá controlar o Banco Central. Não é um controle hierárquico, beleza, gente? É isso aí então. Muito importante essa ideia. Poder hierárquico envolve subordinação. Quais são os verbos que envolvem o poder hierárquico? Nós temos o ordenar, o coordenar, o controlar e o corrigir, segundo Eli Lopes Meireles. E não esqueça, não há subordinação, portanto não há hierarquia entre entidades da administração direta e indireta. Beleza, gente? Legal! Tá aí o nosso e-mail, se tiver dúvidas, se tiver sugestões, tá? As redes sociais também, mande suas perguntas aqui, se possível, nós iremos responder. Legal? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o nosso próximo encontro. Grande abraço, tchau, tchau.